Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Você também que nos acompanha através do canal do YouTube desta igreja, seja muito bem-vindo, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje quero trabalhar um tema com vocês relacionado a uma das nossas crenças fundamentais. É interessante que muitas vezes ouvimos algumas perguntas. Pastor Patrick, quantas doutrinas tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Já ouviram essa pergunta, né? A minha resposta é nenhuma. A Igreja Adventista, ela não tem doutrina. É a doutrina que tem a igreja. A igreja não criou doutrina. As doutrinas são bíblicas. A mesma coisa você perguntar, a igreja tem a Bíblia? Claro que não. É a Bíblia que tem a igreja. Nós não temos autoridade sobre a Bíblia. É a Bíblia que tem a autoridade suprema sobre a igreja. Amém? Temos que ter esse pensamento. Na realidade, nós temos dentro da Bíblia 6 doutrinas, e nós então subdividimos em 28 crenças fundamentais, está claro? São 28 crenças fundamentais, e hoje eu quero falar de uma delas que tem a ver com a primeira mensagem angelical. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo 14. É o último livro da Bíblia, muito fácil de ser achado. Apocalipse, capítulo 14, o verso 6 e 7. Se você está sem Bíblia, se porventura tem ela no seu aplicativo, no celular, abra aí, importante que todos possam ter acesso à palavra de Deus nesse momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, é chegado o momento de estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que possamos juntos entendermos aquilo que é inspirado por Ti. Que o nosso eu possa ser esvaziado, para que assim possamos ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito. E que acima de tudo, Pai, que o Senhor possa nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Pois Te rogamos essas bênçãos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando este verso tem início no meio adventista do sétimo dia? Tudo começa em 1844, mas antes de trabalharmos dentro dessa data, acho que pulou uma tela aqui. Ok, tudo acontece no período de 1844, mas para quem gosta de estudar um pouco de história, este verso, ele foi lido por um homem chamado Guilherme Miller em 1816. Guilherme Miller era um jovem da Igreja Batista. Ele havia estudado a Bíblia de Gênesis ao livro do Apocalipse. E ele utilizava uma concordância bíblica de Cruden. É como se fosse um livro de chave bíblica. E ele então comparava verso por verso. E aquilo que ele não entendia, ele retomava novamente até que ele pudesse compreender. De 1816 a 1844, mais de 500 movimentos se levantaram. Dentro desses 500 movimentos, nós temos as batidas misteriosas na casa das irmãs Fox, onde dá início ao espiritismo moderno. As irmãs Fox estavam brincando em casa, ouviram barulhos dentro de casa, e uma delas perguntou assim: ei, você que está batendo aqui em nossa casa, fazendo barulho, você está vivo ou morto? Se você estiver morto, bata 2 vezes na parede. E aí elas entenderam que havia alguém morto ali dentro da casa dela. E aí dá início, então, ao espiritismo moderno, com as irmãs Fox. Entre 1816 a 1844, surge um homem também chamado Joseph Smith.
Ele estava conturbado com tantas brigas religiosas entre a igreja batista, presbiteriana e metodista, e ele sai correndo então para dentro de uma floresta, e ali ele começa a orar, e ele recebe a visita de um anjo chamado Moroni. E Moroni disse para ele que todas essas religiões estavam erradas e que Jesus havia pisado nas Américas e ele havia escrito um novo evangelho e entregou esse evangelho a Neri. E Neri então enterrou essas placas de ouro. E ele conseguiu descobrir aonde as placas estavam enterradas. E Joseph Smith então cria a igreja Jesus Cristo do Santo. Como são burros aquele que tem a Bíblia. Algumas traduções diz, como são tolos aqueles que têm a Bíblia. Então esse primeiro movimento é um ataque direto à palavra de Deus. Mas também, dentro desse período de 1816 a 1844, temos um homem chamado Robert Roosevelt. E ele então dizia que essa Bíblia que temos em mãos é uma Bíblia ultrapassada, com versos que foram acrescentados pela Igreja Católica, para que pudéssemos adorarmos uma falsa trindade. E ele então escreve uma nova tradução da Bíblia, conhecida como Novo Mundo. E dentro dessa nova tradução, 22 textos que falam que Cristo é Deus foram retirados. Então você tem uma crença que joga a Bíblia por terra. Agora você tem uma outra crença que joga a trindade por terra, incluindo a pessoa de Cristo e também do Espírito Santo. Em 1842, Charles Darwin escreve o livro Origem das Espécies, onde ele diz que nós somos um acidente do acaso, um acidente cósmico no universo. Então ele fala da existência do Big Bang. Percebem? Quantos movimentos, eu poderia citar vários aqui, de 1816 até 1844, Satanás levantou vários e vários movimentos para que as pessoas não entendessem aquilo que Deus estaria levantando. Até que Guilherme Miller, ao estudar a palavra de Deus, quando ele chega em Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ele não entendeu esse verso, e ele era alguém persistente, e ele então voltou para o livro de Gênesis, e ele começou a estudar, fazendo comparações, e ele então buscou informações. O que é um dia na Bíblia? Um dia em profecia é igual a um ano. O que é manhã e tarde ou tarde e manhã significa um dia, e ele foi encontrando as respostas, e ele então fez esse diagrama, e ele então entendeu que o santuário que seria purificado é essa terra. E ele, ao estudar a Bíblia, ele chegou a entender que Cristo voltaria no mês de março de 1843. Só que ele não teve coragem de pregar essa mensagem. Em 1831, incomodado pelo Espírito Santo, ele fez uma oração. Senhor, o Senhor quer que eu pregue essa mensagem? Se é da tua vontade que eu pregue que o Senhor vai voltar em março de 1843, faça que alguém bate na minha casa e me chame para pregar. Assim que ele acabou de orar, o sobrinho dele bateu na porta. E o sobrinho então disse, tio, o meu pai está numa congregação lotada. E Deus disse para o meu pai que o Senhor tem uma mensagem do céu para a igreja nesta noite. E ele voltou, e ele começou a brigar com Deus, Senhor, é a tua voz mesmo, é o Senhor que está me chamando? E ele então foi acompanhando o seu sobrinho, a igreja estava lotada, e ele apresentou esse diagrama, porém quando ele acabou, um jovem chamado Samuel Snow disse, tudo certo, só que tem uma coisa, você utilizou o calendário gregoriano, precisamos usar o calendário bíblico. E quando fizeram os cálculos pelo calendário bíblico, entenderam que Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Eles compreenderam que Cristo voltaria nesta data. Era isso que Miller compreendeu, que Jesus voltaria em 1844. Era um grupo pequeno.
E esse grupo começou a ganhar corpo. E ele foi crescendo, só que eles não tinham condições financeiras. Até que um homem rico chamado José Raimes associou-se a estes homens. E ele começou a financiar a viagem de Guilherme Miller, que recebe agora uma carteirinha de pastor itinerante, batista. Guilherme Miller não morreu na fé adventista. Isso reflete algo para mim e para você. Não foi a igreja adventista que pregou que Cristo voltaria em 1844. Em 1844 nem existia a igreja adventista. A igreja adventista surge no dia 6 de junho de 1863, 19 anos depois do desapontamento de 1844. Está claro para você? Quando alguém falar para você que Jesus Cristo foi pregado, que voltaria em 1844, que foi a igreja adventista, não foi a igreja adventista que pregou que Cristo voltaria em 1844. Cristo não voltou naquele dia. Houve um grande desapontamento. Um grupo de pessoas começaram a questionar, mas um outro grupo de pessoas foram para um milharal, junto com José Raimes, junto com Irã Edson, Tiago White, Ellen Goody Arnon. Ela não era casada ainda com o Tiago White. E um grupo ali, cerca de 12 pessoas, começaram a orar. Senhor, onde erramos? Senhor, por que estudamos tanto e o Senhor não voltou? E a mente deles foram iluminadas para estudar o livro de Levítico e a carta aos Hebreus. E eles entenderam o que seria purificado não era o santuário na terra, porque o mesmo havia sido destruído no ano 70. Eles entenderam que o santuário que deveria ser purificado é o santuário celestial. E eles então agora começaram a orar. E eles diziam, agora precisamos com mais força pregar esta mensagem. Guilherme Miller não acreditou na mensagem do primeiro anjo. Guilherme Miller não aceitou essa mensagem, mas este grupo agora, sem Guilherme Miller, decidiram pregar a palavra de Deus. E Irã Edson sai daquela casa, daquele milharal, ao passar debaixo de uma cerca, ele contempla uma visão no céu, e ele vê Cristo saindo do santo e entrando no lugar santíssimo, e ele disse, ei, o evento não é a volta de Cristo. Eu preciso entender agora o que significa Cristo saindo do local santo e entrando no Santíssimo. E voltaram, e oraram, e começaram a estudar. E aí entenderam que quando o sacerdote saía do local santo e ele entrasse no local santíssimo, era o Yom Kippur, o dia da investigação, o dia do julgamento. Então compreenderam que em 1844 não marcava a vinda de Cristo, mas na realidade, o início do juízo investigativo. Sabe o que foi a chave? O estudo do santuário. Preste atenção em uma coisa nesta noite. A doutrina de extrema importância da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a doutrina do santuário. A doutrina do santuário é a coluna dorsal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você tirar essa doutrina, a igreja desaba, ela cai. E você já percebeu que cada vez mais ouvimos menos sermões sobre a doutrina do santuário? Há quanto tempo você não ouve alguém falando sobre o santuário? Há quanto tempo você não vê um estudo ministrado sobre o santuário, a não ser o pastor Arilton ali na TV Novo Tempo? Você percebe que hoje há uma carência dessa doutrina? Muitos não entendem. Existem pessoas que pregam que a igreja é um santuário, a igreja não é um santuário, não temos modelo de santuário. Onde você está sentado não é o pátio, onde está aqui a mesa da escola sabatina não é o santo, onde está o púlpito não é o santíssimo. O nosso modelo é de sinagoga. Eu não posso aplicar essa linguagem à igreja. Quando eu prego essas coisas, eu estou pregando uma heresia, contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu estudo sobre o santuário, eu entendo a justificação pela fé. Quando eu estudo o santuário, eu entendo que eu não mereço ser salvo, e sou salvo unicamente pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você. Quando eu olho para o santuário, eu enxergo a cruz antes da cruz. Quando eu olho para o santuário, eu vejo que ele é Jesus Cristo. O pátio representa o caminho, o santo representa a vida, e o local santíssimo representa
Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu repetir a minha frase. O pátio representa, então, o caminho. O santo representa a verdade. E o local santo, santíssimo, a vida. É isso que eu preciso compreender. O santuário, ele apresenta o plano da redenção. E este grupo de pessoas estudaram o santuário, compreenderam o assunto do santuário e começaram a pregar. Guilherme Miller compreendeu corretamente a matemática. Ele e Samuel Snow compreenderam corretamente a parte numérica. Onde eles erraram? O evento. O evento não marcava a volta de Cristo. O evento marcava o início do julgamento investigativo. E o homem que conseguiu desvendar isso é este homem aí, Iran Edson, um dos mais velhos pioneiros da nossa igreja, de extrema importância para o assunto do santuário. É muito comum também ouvirmos as pessoas falarem assim, Ellen G. White que criou as doutrinas adventistas do sétimo dia. Não existe nenhuma doutrina escrita por ela. Nenhuma. Porque ela é uma doutrina. O dom de profecia é uma doutrina. Ela não tem participações na parte escrita. Porque Ellen White não é autoridade teológica. Ellen White é autoridade profética. E há uma diferença com respeito a isso. Ok? Eu estou sendo claro até agora? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga misericórdia. Que bom que todos entenderam, né? Ok, se você quer fazer qualquer pergunta, mande no chat aí que o Hernandes responde aqui, ele é doutor em teologia, tudo bem? A primeira mensagem angelical, quando ela é pregada no seu contexto agora, falando do julgamento investigativo, na realidade ela é um cala-boca. Sabe por quê? Lembra que Charles Darwin dizia que não existe um Criador? A primeira mensagem angelical diz o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes nele existentes. Lembra que pregavam que não existe um dia de adoração? A primeira mensagem angelical, ela mostra, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Deus estipulou um dia de adoração. A primeira mensagem angelical, ela joga todas as mentiras que foram levantadas de 1816 até 1844 por terra. Agora há um detalhe. A primeira mensagem é um chamado para reconhecermos Deus como Criador. É um dia de adoração verdadeiro, mas tem uma mensagem de extrema importância. Em 1844, ouve-se um eco. É chegada a hora do seu juízo. Em 1844, inicia-se um julgamento no céu. Em 1844, a Bíblia é bem clara em mostrar que o meu nome e o seu nome está passando no céu. E você já parou para pensar nisso? Quando o povo de Israel aproximava-se dos dias do julgamento, eles rasgavam as suas vestes, eles entravam em jejum, eles afligiam a sua vida, eles dobravam seus joelhos, eles clamavam a Deus perdão, para que no dia do julgamento o nome deles pudessem ser apagados dos livros que foram registrados seus pecados. Mas eu preciso compreender também as personalidades do juízo. Eu não sei se você já participou de algum tipo de julgamento, se você já entrou numa sala de um tribunal. Não é diferente o que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia, ela monta a cena de um julgamento. E a primeira pergunta que tem que vir em nossa mente, na cena do julgamento, na primeira fase. Como assim, pastor, na primeira fase? A Bíblia é muito clara em nos apresentar que o julgamento bíblico está dividido em 3 fases. Julgamento investigativo, que é conhecido como julgamento iminente, julgamento comprovativo e julgamento executivo. Estamos dentro da fase investigativa. O que é a fase investigativa? É Deus fazendo de tudo para salvar eu e você. Poderíamos dizer que a fase investigativa é a porta da graça aberta, amém? A primeira fase, de 1844 para cá, é Deus mostrando, a graça ainda está aberta, a porta ainda está aberta. E eu vou falar um pouco mais à frente da porta da graça. Dentro desta primeira fase, eu preciso entender quem é o juiz.
Quem é o juiz na primeira fase? O livro dos Salmos, no Salmo 50, verso 6, diz que Deus é o juiz. E Deus aqui refere-se não a Cristo, refere-se a Deus, o Pai. Na primeira fase, Deus, o Pai, é o juiz. Na primeira fase, Jesus Cristo, na sua primeira carta a João, no capítulo 2, verso 1, apresenta Cristo como nosso advogado. Então, o Pai é juiz, Jesus Cristo é o nosso advogado, e advogado de defesa. Na primeira fase, Satanás é o acusador. Agora tem um detalhe. O nome Satanás vem do hebraico Ra-Satã. A palavra Ra-Satã significa promotor do mal, ou advogado do mal. Deu para entender? Qual é o papel dele? O nome Satanás mostra qual é o ofício dele no julgamento. Agora, é muito comum usar o verbo acusar como se ele estivesse assim: olha lá o que o Patrick fez, olha lá o que o Tomás fez, olha lá o que o Rubens fez. A acusação de Satanás não é assim. A acusação de Satanás é muito mais sério do que eu e você possamos imaginar. O verbo acusar, de Apocalipse capítulo 12, significa troca de Deus ou troca de paternidade. Deixa eu te explicar melhor. Quando eu peco, eu troco de governo. Quando eu peco, eu troco de Deus. Entenderam? Quando eu e você cometemos pecados, Satanás nos reclama pertencentes a ele. Lembra que Moisés havia pecado e morreu? Quando Miguel desceu dos céus em Judas 9, quem estava tomando conta do corpo de Moisés? Satanás. Ele dizia o quê? Esse corpo é meu, porque Moisés pecou. Ele reclama a nossa vida quando eu e você pecamos. Uma vez Martinho Lutero estava orando, se preparando para uma dieta que ele participaria, digo uma dieta, um concílio, e Satanás apareceu para ele enquanto orava. E Satanás jogou um rolo no chão com todos os pecados de Martinho Lutero. E ele disse: como você quer defender a palavra de Deus sendo um pecador? Olha todos os seus pecados. E Martinho Lutero disse: é verdade, eu cometi todos esses pecados. Mas não se esqueça de algo: o sangue de Cristo me lavou e me purificou de todos eles. Para o único que não existe perdão é Satanás. Enquanto eu e você estamos vivos, enquanto há o ar da graça que Ele nos concede dia após dia, há possibilidade de salvação para mim e para você, amém? Há possibilidade. A graça é estendida a nós, não a Satanás. Quem são as testemunhas? Apocalipse capítulo 5, verso 11, os anjos. Quem são os réus? 1 Pedro 4, 17. É chegada a hora de começar o juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. Quem está sendo julgado? É fácil falar nós, né? Deixa eu mudar. Sai do coletivo. É fácil jogar para todo mundo, né? Eu estou sendo julgado. O meu nome está passando no céu nesse exato momento. Aí talvez você pergunta: pastor, qual é o processo? Como que o julgamento acontece no céu? O profeta Daniel diz como acontece. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros de registro nos quais estão revelados ou relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Tudo é registrado em livros. E quantos livros a Bíblia nos apresenta? 3 livros. Existem 3 livros. O primeiro livro é chamado de livro da vida. O segundo livro, o livro memorial. E o terceiro livro, o livro de relatórios. Quando o meu nome entra no livro da vida, quando eu sou batizado, há 2 sábados atrás eu estava dentro do tanque batismal, com o nosso amigo irmão Maurício e toda a sua família, meu amigo Francisco também, e quando eu estava batizando, eu disse uma frase: para que tenhas os pecados perdoados, e para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O meu nome é escrito no livro da vida quando eu sou batizado, amém? Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não foi batizado. Olha a seriedade. Jesus Cristo disse: aquilo que é ligado na terra também será ligado no céu. O meu nome é ligado no céu quando eu sou batizado. O meu nome é ligado no céu quando eu entro nas águas. Mas não esqueça de algo. Apocalipse é bem claro em dizer que nomes são escritos
mas nomes também são apagados. Não caia na doutrina calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Não caia. Não existe predestinação nesta área. Segundo livro, conhecido como livro memorial. O que está escrito no livro memorial? Cada lágrima derramada em prol do seu amor a Cristo. Cada sofrimento, cada injustiça, cada perseguição, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Não cai a folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Nada. Este é o livro memorial. E o terceiro é o livro do relatório de pecados. O que está registrado nesse livro, igreja? Pecados, é óbvio, mas qual pecado? Não confessados. Provérbios 28, verso 9 adiante diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso está no verso 13. Quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Isaías 43, verso 25, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, e por amor a mim, eu apago os seus pecados e nunca mais me lembro dele. Verso 25, vamos entrar juntos no julgamento. Desperta a minha memória. Conta para mim qual foi o seu pecado, porque eu não me lembro mais dele. Deus apaga os nossos pecados. Miqueias 7,19 diz que ele pega os nossos pecados, ele lança nas profundezas do mar e nunca mais ele se lembra dele. Então, amigo, coloca ali uma placa, proibido pescar, né? Esqueça disso. Porque Deus apaga, ele esquece os nossos pecados. Estes são os 3 livros. Agora, quando termina a primeira fase, iminente, ou fase investigativa, ou a porta da graça? A porta da graça, ela tem 3 maneiras de se fechar. A primeira, quando eu morro. Eu e você não sabemos o dia que vamos morrer e nem queremos. Mas a Bíblia diz que uma coisa é certa, um dia todos nós morreremos. Está em Hebreus capítulo 9, verso 27. Já dizia Getúlio Vargas, uma coisa é certa na vida: impostos e a morte. Isso é certo na nossa vida. E muitas vezes entramos na mensagem de Satanás no Éden: é certo que não morrereis. Vivemos como se não fosse morrer. Muitas vezes acreditamos: eu vou ter chance. Quantos um dia estavam aqui conosco, acreditavam que teriam uma chance e não estão aqui mais? Nem sempre Deus tem uma baleia preparada para salvar Jonas. Nem sempre Deus tem uma mula para falar contigo. Nem sempre. Nem sempre. E eu não posso abusar de uma coisa que se chama graça, porque a Bíblia é bem clara em dizer: tudo tem limites, até mesmo a graça de Deus. Olha para Sodoma e Gomorra. Olha para o período antes do dilúvio. Tudo tem limites, inclusive a graça. Então a primeira forma da graça fechar para mim e para você, a morte. A segunda forma, pecado contra o Espírito Santo. Pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu não tenho tempo para estudarmos tudo isso. Mas o pecado contra o Espírito Santo eu vou tentar definir de uma maneira simples para você. Um fato é deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como isso é possível? Olha só, em Mateus 12, Jesus disse assim: se pecares contra o meu Pai, há perdão. Se pecares contra mim, há perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Eu pequei contra o Pai. O que o Pai fez? Enviou o Filho dele nessa terra para resolver o problema. Eu peco agora contra Cristo. O que ele fez? Enviou o Espírito Santo. Agora, se eu peco contra o Espírito Santo, eu vou para onde? Percebe que ele é o último elo? Percebe que ele é a voz de Isaías 30, verso 21? Se ouvires uma voz diante de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a última voz, é a última chama, é o último apelo. É por isso que Paulo diz em Hebreus 3, e no capítulo 4 ele repete: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 5, não entristeçais o Espírito Santo que está em vós. E é por isso que ele fala em Efésios capítulo 4, verso 30, porque é ele que te sela para a redenção. É ele. A função do Espírito Santo é me levar para o caminho. Jesus disse que ele é o caminho, e a função de Cristo é me levar ao Pai. Percebe como que a Trindade trabalha?
É por isso que eu não posso deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que ele faz apelo todos os dias a mim e a você. A porta da graça se fechou, então Cristo volta. Aqui é a terceira forma. A primeira, quando nós morremos. A segunda, quando pecamos contra o Espírito Santo. E a terceira, quando Cristo fechar os livros. E ele então falar, está feito, tetelestai, acabou, está consumado. Cristo volta em poder e majestade. E aí a Bíblia dá um sinal. A Bíblia diz que Miguel toca a trombeta de prata e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos que aceitaram a Cristo. Os mortos que não aceitaram permanecem na sepultura. Os vivos que não aceitaram serão mortos pela espada que sai da boca de Cristo Jesus. Mas dentro desse período, no momento que a porta da graça está prestes a fechar, Satanás vai personificar a volta de Cristo. E muitos serão enganados. Mateus 24 diz que de sorte que até os escolhidos passariam pela prova do engano. Como saber se é Cristo ou se é Satanás? Como saber? Aqui está o segredo. Eu e você precisamos saber de cor o estado do homem na morte. Essa é uma doutrina que nós precisamos entender, porque eu e você somos bombardeados dia após dia com o espiritismo. Outro dia eu tomei um susto. Eu entrei nesse canal aí que tem agora de assinatura chamado Netflix. Eu acompanhei os top 10 dos seriados, todos eles espíritas. Todos eles com mensagens de bruxos, todos eles com mensagens satânicas, e são os mais assistidos. E sabe qual é o recordista no nosso país? Lúcifer, o mais assistido. Esse é o título. Percebe como que somos bombardeados dia após dia? Eu estava num funeral numa igreja, por ética não vou citar o nome, e o pastor estava ali falando da irmã que havia falecido. Ele dizia: irmãos, não precisamos chorar, a irmã já está na glória. Isso é espiritismo, irmãos. A Bíblia diz que morreu, vai para o pó da terra, e o fôlego de vida volta a Deus. Acabou. E só vamos levantar quando Cristo nos chamar da sepultura, ou para a primeira ressurreição, para a salvação, ou para a última, para a condenação eterna. É isso que a Bíblia diz. Então, como saber se é Jesus ou se é Satanás? Paulo diz em 1 Coríntios, num abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. E esse corpo que é corrupto se transformará num corpo incorruptível. Então apareceu, piscou os olhos, não mudou o corpo, é o capeta. É simples assim. Mas eu preciso compreender a palavra de Deus para não ser enganado. É por isso que eu preciso estudar, ter uma comunhão diária, dia após dia, com este livro. E quem não aceitou a Cristo, morto, continua na sepultura. Os vivos foram mortos. Vão ficar na sepultura num período de 1000 anos. O anjo Miguel desce do céu e ele aprisiona Satanás. A prisão de Satanás é circunstancial. Ele não vai ser preso em correntes. Ele não vai ter ninguém para tentar. Ele estará limitado a esta terra num período de 1000 anos. Às vezes está agarrando aqui. Paulo, passa aí, por favor. Ela parece que deu uma travada. Ok. O texto diz que ele segurou o dragão e o prendeu por 1000 anos. É chamado do processo do milênio. Lançou no abismo. Por que abismo? A palavra abismo aqui é torru borru. É a mesma expressão usada em Gênesis. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia trevas sobre o abismo. O abismo é a terra em trevas. A terra estará coberta pelas trevas. Satanás estará aqui com todos os seus anjos caídos em terra. Não há ninguém vivo, todos estão mortos. Porque os vivos foram levados para os céus, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. E ele então estará preso aqui durante 1000 anos. Olha o que diz Jeremias e Malaquias sobre a terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia
se estenderão de uma a outra extremidade na terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Consegue imaginar esse quadro? Olha o que diz Malaquias. Malaquias não é só dízimo, não. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos voltar para o céu. Estamos na segunda fase, fase comprovativa ou confirmativa, como alguns chamam. A fase comprovativa, quem é o juiz? Apocalipse 20, verso 4 diz que agora o juiz, na realidade serão juízes, serão santos, e foram dado autoridade para eles. Só que a segunda fase não é julgamento condenativo, é comprovativo. Deus vai abrir os livros, Deus vai mostrar porque fulano e ciclano não estão no céu. Deus vai apresentar todos os casos, todas as investidas dele para salvar o ser humano e todas as recusas. É a fase comprovativa. Quem é o advogado? Não há mais, porque não existe segunda chance aqui. A chance é enquanto estamos vivos. Quem é o acusador? Não está presente, porque ele está preso aqui nessa terra. Quem são as testemunhas? São os anjos. Qual a diferença agora? Agora eu verei ele. Agora veremos os nossos anjos. Quem serão os réus? Os ímpios, porém estarão mortos. E estaremos estudando, porque eles não foram para o céu. E este será um processo de 1000 anos. Passado então este processo, a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 7 e verso 8, quando porém se completarem 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-los para a peleja, e o número desses é como a areia do mar. Amigos, isso mexe com o meu coração. A Bíblia não apresenta um número dos salvos. A Bíblia não diz que será uma grande massa, porque ela chama de remanescente o número dos salvos. E remanescente é um grupo pequeno, restante, o que ficou, o que sobrou. Mas olha o número dos perdidos, como a areia do mar. E este grupo agora serão ressuscitados. Este grupo agora se levantarão da sepultura. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, no verso 4 adiante, que depois de 1000 anos eles despertarão. Só que com uma diferença: os justos, ao saírem da sepultura, terão seu corpo incorruptível. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo ressuscitarão do jeito que desceram à sepultura. Eu fico vendo esses filmes aí de Hollywood, de zumbi, né, de mortos-vivos, eu fico idealizando mais ou menos esse quadro. E Satanás, então, ele vai instigar o coração dessas pessoas. O texto diz que ele vai sair para seduzir Gog e Magog. Essa expressão Gog e Magog é personificações dos inimigos de Deus. Foram nações que se levantaram no Antigo Testamento contra o povo de Deus. E aparece aqui novamente agora como uma personificação geral, guiados por Satanás, para atacarem a cidade santa. E sabe por quê? Porque o diabo vai estar dizendo, para que as pessoas possam ter seu corpo transformado, o Satanás diz, elas precisam comer do fruto da árvore da vida. E aí o texto diz: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, que o quê? Que os consumiu. Agora a cidade santa, ela repousa sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, no verso 3 adiante, diz que Jesus pisa no meio do Monte das Oliveiras. Abre-se um vasto para o Oriente e para o Ocidente, para que a cidade santa, então, possa repousar sobre a terra. Quando a cidade santa repousa, os ímpios, então, começam agora a circular, guiados por Satanás. Cristo, então, sai de dentro da Nova Jerusalém e ele fica no alto. E agora entra a terceira fase do julgamento. Agora a fase é conhecida como fase executiva. É o martelo final. Agora tem uma diferença. Qual é a diferença? A terceira fase, quem é o juiz? Mas eu preciso recapitular com você aqui rapidamente.
A primeira fase, quem é o juiz? Deus. Deus o quê? O Pai. A primeira fase, quem é o advogado de defesa? Jesus Cristo. A primeira fase, quem é o advogado de acusação? O inimigo. A primeira fase, quem são as testemunhas? Os anjos. Quem são os réus? Eu e você. Segunda fase, processo do milênio, quem é o juiz? Os santos, eu e você. Você crê nisso? Então diga amém. Eu creio que um dia eu e você estaremos lá. Segunda fase, quem é o advogado de defesa? Não há. Segunda fase, quem é o advogado de acusação? Não há. Segunda fase, quem são as testemunhas? Anjos. Qual a diferença? Veremos eles agora. Segunda fase, quem são os réus? Os ímpios, os que não aceitaram a Cristo, que estão na sepultura. Terceira fase, quem é o juiz? João capítulo 5, verso 22, Jesus Cristo disse: ao Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. Jesus é o juiz executivo. Na cruz, ele foi o nosso Salvador. Mas na terceira fase, ele será o juiz de execução, para aqueles que não aceitaram a mensagem da cruz. Quem é o advogado de defesa? Não há. Quem é o advogado de acusação? Satanás. Agora ele aparece de novo na história. E agora ele começa a reclamar. Ele começa a acusar Deus de injusto, porque muitos que ele acreditava que não deveria estar no céu, estão. Amigos, o céu será um dia de surpresa. A primeira surpresa é eu estar lá. Essa é a primeira surpresa. Eu e você estarmos lá. Quem são as testemunhas? Os anjos novamente. Quem são os réus? Os ímpios. Qual a diferença agora? Estão ressuscitados. E agora, como uma grande tela, eles começam a ver tudo aquilo que nós examinamos nos livros e por que eles não foram salvos. E agora entra o último clamor do universo. A última oração do universo. Eu não sei se você já estudou o capítulo final do livro O Grande Conflito. E eu quero parafraseá-lo agora. Você me permite? Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, verso 4. Você que está nos acompanhando em casa, é de extrema importância que você possa abrir este capítulo. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Porque sempre estudamos assim: caiu fogo do céu, matou todos os ímpios e acabou. Mas tem um detalhe aí. Tem o último clamor. Tem a última oração. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Todos encontraram? Eu sei que você já ouviu esse verso em várias vezes em funerais. E não fique triste comigo. Tanto você que aqui está e você que está nos acompanhando. Este texto não pode ser aplicado em mensagens fúnebres. Ele não é um texto benéfico. É uma mensagem de advertência. Porque se você perceber, Apocalipse capítulo 21 é depois do milênio. Eu já estarei na nova terra. E se eu estou na nova terra, olha para o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. 1000 anos. Ainda vai ter a última lágrima. E qual é a última lágrima? Qual será a última lágrima? Lembra que Cristo ele sai da dentro da Nova Jerusalém? Ele para no alto. Ele olha para dentro da Nova Jerusalém e ele diz assim: anjos, vocês viram o pecado e o que ele resultou para o universo. Os anjos então falam: vimos o que o pecado fez aqui no céu e o que ele ocasionou na terra. Não queremos que o pecado seja perpetuado. Ele olha para os líderes de todo o universo. Líderes do universo, vocês viram o que aconteceu, o que o pecado fez? O preço que eu paguei para que o homem pudesse estar aqui? Sim, presenciamos a justiça do nosso Deus. E não queremos que o pecado seja perpetuado. Olha então agora para os santos, os salvos. Santos, vocês viram, e os santos então falam: vimos o pecado, experimentamos o pecado na pele, sofremos com o pecado, tivemos perdas por causa do pecado, e não queremos que o pecado seja mais perpetuado. Agora ele olha para a terra, Satanás e os seus anjos, e os ímpios. E os ímpios, os seus anjos, falam uma palavra apenas:
vimos o que o pecado fez. Estamos aqui por causa do pecado e porque não o abandonamos. E para que o pecado não seja perpetuado, nos destrua junto com o pecado. O último clamor do universo é o ímpio pedindo para ser destruído. Sabe qual é a lágrima aqui que será enxugada? É de um pai, é de uma mãe, é de um marido, é de uma esposa, é de um filho, é de um amigo que está olhando para fora da Nova Jerusalém e vendo o marido sendo destruído, e vendo uma esposa sendo destruído, e vendo um filho sendo destruído. Entenderam qual é a última lágrima do universo? Eu e você estamos aqui hoje. Estamos com vida, porque mais uma vez a graça de Deus se renovou sobre as nossas vidas. Mais uma vez Deus está nos concedendo chance. Não gostaria você de aproveitar essa chance? Não gostaria de você pregar a primeira mensagem angelical? Porque quando o texto diz, viu um anjo voando pelo meio do céu, não pense que é literal. Não pense que é um anjo voando pelo céu pregando o evangelho. A palavra anjo aqui significa mensageiros, enviados. A palavra anjo aqui significa homens e mulheres que pregam a palavra de Deus. Gostaria de você de dizer isso para Deus nesta noite: Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero cumprir a parte que me corresponde. Você que está aí na sua casa, não seria hoje o dia de dizer, Senhor, eu quero começar, eu quero entregar minha vida a Ti? Talvez eu falei para alguém aqui também nesta igreja, que tem o desejo de entregar a vida a Cristo. Saiba que só entrarão nas mansões celestiais aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E que oxalá a Deus, que o meu nome e o seu nome possa ser registrado neste livro, amém? Eu vou convidar a Luciana para cantar. Enquanto a Luciana estiver cantando, feche os seus olhos, converse com o Senhor neste momento, interceda pelos seus queridos, clame a Deus, porque Ele é o único que pode salvá-los. Clame a Deus para que eu e você possamos ser o instrumento nas mãos dEle, amém? E que Deus te bendiga e que Deus nos salve para o seu reino. Cansado de tentar de novo cair, me ajude a levantar, muda minha vida, muda hoje o meu andar, limpa o sujo, torna puro o meu pensar, ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero hoje ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abra minha Bíblia para respostas encontrar. Encontro o conforto que estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar
te esperando. Eu sinto tua dor, nunca te abandonarei, sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Lu, pelo belo louvor. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Jesus Cristo percebia que havia uma tristeza no coração dos discípulos. E ele então disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Porque eu vou subir aos céus para preparar um lugar para cada um de vocês. E quando esse local estiver pronto, voltarei para vós, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Sabe qual é o maior anseio do coração de Cristo? Ter eu e você com Ele nas mansões celestiais. É seu anseio também? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade que nos concedeste nesta noite. 2 igrejas nos acompanharam, uma igreja presencial e uma igreja online. E que de fato possamos receber as Tuas bênçãos. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. E que possamos ter o nosso nome registrado no livro da vida. Para que quando o Senhor voltar em poder e majestade, possamos ser levados contigo para as mansões celestiais. Despede-nos agora com a Tua paz e com a Tua segurança. Concede-nos uma boa noite de sono e de descanso. Amanhã voltaremos às nossas atividades de trabalho, que possamos ser guardados por Ti também. Pois te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Amém.